A paz do Senhor Jesus, alunos de BAD, como vão vocês? Hoje, encerrando o livro Geografia Bíblica, nós vamos focar aqui no que ficou faltando da aula passada, que era o estudo sobre a geografia do livro do Apocalipse, que está entre as páginas 167 a 175 do nosso livro, tá bom? Vamos lá, alguns cenários do Apocalipse, alguns cenários geográficos do Apocalipse, que é importante para a nossa informação e para a prova também, tá certo? Porque no livro do Apocalipse, a geografia física, ela explica a mensagem teológica. Por isso que é importante aprender sobre geografia no livro do Apocalipse, tá certo? Então, no capítulo 1, o ponto de partida é a própria revelação do Apocalipse, onde na ilha de Patmos, que é onde o apóstolo João estava preso. Então, geograficamente, falando sobre a ilha de Patmos, geograficamente é uma ilha muito pequena, minúscula, tem 34 quilômetros quadrados. E ela é composta por rocha vulcânica e tem um solo árido. Se plantar coisa ali não nasce, fica no Mar Egeu, fica no meio do Mar Egeu, a ilha de Patmos, tá bom? E ela, por ser muito isolada e inóspita, Roma usava ela como uma espécie de colônia penal. É uma cadeia a céu aberto. E foi ali, por volta do ano 95 depois de Cristo, que o apóstolo João recebe ali a revelação do Apocalipse. E a partir da ilha de Patmos, a mensagem que Jesus dita para o apóstolo João escrever, que são as sete cartas que estão ali do capítulo 2 ao capítulo 3 do livro do Apocalipse, são 7 cartas para 7 igrejas que ficavam ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e ali era um setor onde a cidade de Éfeso funcionava como se fosse a igreja sede, e o apóstolo João dirigia aquela igreja quando ele foi preso. Antes do apóstolo João dirigir aquela igreja, quem dirigiu ali foi Timóteo, o jovem Timóteo, e quem fundou aquela igreja, isso está em Atos capítulo 19, meu Deus, não sei onde está. Atos capítulo 13, acho que é Atos capítulo 13, que o apóstolo Paulo funda aquela igreja na cidade de Éfeso, tá bom? Muito bem. Então aqui, para nós entendermos o que o livro do Ibade quer nos passar, é que a sequência das cartas, começando por Éfeso e terminando com Laodiceia, é uma carta que seria enviado, né? Correios. Elas estão na sequência das suas entregas. Então elas formam um círculo. Então até nisso Jesus foi estratégico na sequência na qual ele pede para João escrever as cartas às igrejas da Ásia, tá bom? Então a primeira carta começa com Éfeso, que era uma cidade portuária, tinha aproximadamente 400 mil habitantes naquela cidade. Ali tinha um templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Artemis, ou a deusa Diana, dos Efésios. E Jesus ali faz uma promessa muito forte, uma ameaça muito forte, porque ele fala que o pessoal trabalhava muito lá na obra de Deus, mas eles já não tinham mais o primeiro amor. Então, ou seja, Jesus ele faz uma série de elogios para aquela igreja e ele resume dizendo, olha, tem uma coisa só contra vocês deixaram o primeiro amor, olha onde vocês caíram, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Aí ele ameaça dizendo, quando não, brevemente a te virei e retirarei o castiçal no meio de vocês, ou seja, a presença de Deus da igreja. Era uma igreja que, se não se arrependesse, se não voltasse a praticar as primeiras obras, mesmo eles trabalhando, mesmo eles tendo uma rotina ativa, se eles não fizessem aquilo com amor, Deus tiraria a presença dele da igreja. Então é algo interessante a gente compreender isso, que não adianta só você trabalhar muito para o Senhor, tem que trabalhar, mas trabalhar com amor. Deus conhece os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas intenções. É necessário fazer a obra de Deus com amor,
Senão, a ameaça dele qual que é tirar a presença dele da igreja. Aí depois disso, a gente vai ali para Esmirna, que é a segunda carta, que também tem um porto ali, um porto fortificado. Dizem que era uma cidade muito linda, de ruas largas, porém era um povo que era muito leal a Roma, tinha uma lealdade cega a Roma. Então ali eles tinham o culto ao imperador, eles adoravam o imperador romano como Deus mesmo, né? E depois de Esmirna, a gente chega a Pérgamo, que foi construída numa colina a quase 400 metros de altitude. E ali era o centro político daquela região da Ásia Menor e tinha ali um altar a Zeus. Zeus é o deus principal da mitologia grega. Por isso que Jesus disse que ali estava o trono de Satanás. Ele usa essa expressão quando ele escreve a essa igreja. Depois vem Tiatira, que diferente de Pérgamo, ela ficava num vale aberto e não tinha defesas naturais, não tinha muros, mas tinha uma economia forte. E era dominada pelos guildas. Já falamos sobre os guildas, não lembro qual aula foi que falamos sobre os guildas. Não sei se foi com vocês que eu falei sobre os guildas. Mas falamos sim, falamos sobre os guildas em algum momento, né? Que era o tipo de comércio que tinha ali, os comerciantes que dominavam. Era uma espécie, os guildas eles formavam uma espécie de sindicato dos comerciantes ali. Então, para você conseguir negociar, você montar o seu negócio, você tinha que fazer parte de uma daquelas, como se fosse uma espécie de convenção dos comerciantes. E você tinha que participar de tudo aquilo que eles elaboravam, todas as convenções e reuniões que eles elaboravam para fortificar o comércio. E essas reuniões, esses encontros que eles faziam, tinham práticas satânicas ali, práticas idólatras, práticas até mesmo sexuais. Porque eles acreditavam que aqueles cultos que eles realizavam fortaleceria, espiritualmente falando, fortaleceria o comércio deles, eram os guildas. Então você não conseguia ser um empreendedor se você não fizesse aliança com os guildas, com as guildas de comércio. Por isso o crente não conseguia negociar, porque eles achavam que se você não fizesse parte da cúpula deles, você ia atrair maldição para os negócios. Então, os guildas eles dominavam ali o comércio, como se fosse um cartel. Acho que é a melhor palavra para descrever, mais ou menos isso. Havia um cartel, só que é um cartel de cunho espiritual. Então, isso dificultava a vida dos crentes ali, para poder os crentes negociar. Não existia CLT. Se você quisesse ganhar dinheiro, você tinha que realmente ser um empreendedor. Nos tempos bíblicos, ou se você não era um escravo, você era um empreendedor. Então, era algo que complicava a vida dos crentes. Então, ali, aquele comércio dominado pelos guildas, eles produziam, especialmente ali, produziam metal e tinta, mais conhecida como a tinta púrpura, tá bom? Aí depois vem o próximo capítulo, que é a parte 2, aqui do livro do Ibade, a parte 2 dessa finalização que fala sobre a geografia do livro do Apocalipse, tá certo? A parte 2 que está na página 173, que é o capítulo 4. E a gente faz assim um complemento final das igrejas, começando por Sardes. Sardes ficava no alto de uma montanha, no pico de uma montanha, na crista de uma montanha, e por isso eles se sentiam incríveis, vamos dizer assim, pela falsa sensação de segurança que eles tinham por estar em um lugar muito alto. Ou seja, se alguém fosse invadir eles conseguiam ver, você sabe, numa batalha, quem está em cima de um monte está em vantagem contra quem está no vale, certo? Então isso causava para eles uma falsa sensação de segurança, a ponto de os soldados
relaxarem na vigilância daquela cidade. Por isso há duas histórias fortíssimas sobre a invasão de surpresa daquela cidade, por causa do seu relaxamento, da sua falta de vigilância. Então Jesus usa a história daquela cidade, a história de invasão daquela cidade, para mandar uma mensagem para eles dizendo: ser vigilante. Por quê? Porque Jesus sabia que eles entendiam muito bem essa linguagem. Perceba que Jesus ele usa linguagens específicas para cada igreja, baseado na realidade que aquela igreja vivia. Então você vê que Jesus ele tinha uma forma pedagógica de ensinar, usando linguagem acessível. Então, nós aprendemos com isso que quando vamos pregar numa igreja ou para uma pessoa, nós temos que saber usar uma linguagem que eles possam compreender a mensagem. Tá bom? Então Jesus faz isso. Cada cidade, Jesus usa uma característica daquela cidade para mandar a sua mensagem. Então, depois vem Filadélfia, que já era uma região mais fértil, porém era uma região de vulcões. E lá em Filadélfia também tinha terremotos. Por isso que Jesus usa, dizendo que eles eram fracos, né? Porque era um lugar muito vulnerável. Então a população de Filadélfia costumava evacuar a cidade com uma certa frequência, com medo dos desabamentos devido aos frequentes terremotos que ali aconteciam. Por último, cidade de Laodiceia, a cidade mais rica daquela rota, ali da Ásia Menor, porque tinha um polo bancário lá tinha a faculdade de medicina, lá eles fabricavam colírio para os olhos. Por isso que Jesus usa a linguagem, né? Olha, vocês pensam que enxergam, mas vocês são cegos. Lá tinha a indústria textil, fabricavam tecido. Era uma cidade muito rica, tá? E o fraco dela é que ela não tinha água. Ela não tinha um lago, não tinha um rio que passasse por ela. Então eles tinham que trazer água por aquedutos das fontes termais de Herápolis. E qual era o resultado disso? A água viajava quilômetros, chegava em Laodiceia já morna e cheia de minerais. Se você bebesse aquela água morna, você prontamente vomitaria. Por isso Jesus usa a expressão. Não é vocês não são nem frio nem quente, são mornos. Por isso vomitar-te-ei da minha boca. Era uma linguagem que eles entendiam muito. Você vê, Jesus não está criticando o crente frio nem o crente quente. Porque a água quente servia para fins medicinais. A água fria serve para refrescar. Mas a água morna para nada serve. A não ser para causar ânsia de vômito. Então, é um ensino que Jesus traz para nós. Né? Não sejamos crentes muito em cima do muro, né? Muito equilibradinhos. Nós temos que ser realmente ou frio ou quente. Ou servir para refrescar a humanidade, ou uma igreja que serve para curar a humanidade. Tá bom? E para encerrar, falando sobre o rio Eufrates, que aparece no livro do Apocalipse como uma grande barreira natural que separava o Império Romano dos povos invasores do Oriente, mas no Apocalipse é uma profecia de que esse rio seca. Esse rio secando, ele abre caminho aos exércitos. E aí, o que dá acesso às nações chegarem ao Vale do Armagedon, Vale do Megido, que eu falei isso na aula passada, tá certo? Que fica ali na planície de Esdrelon, ao norte de Israel, que é como se fosse um imenso anfiteatro natural. O próprio Napoleão Bonaparte, quando esteve lá, ele disse que ali era um perfeito local para uma batalha. E ali, historicamente, foi palco mesmo das maiores batalhas do Antigo Testamento. É ali que a Bíblia, o livro do Apocalipse, centraliza o cenário do conflito final da história humana. Tá bom? E é isso. Terminamos nosso livro de Geografia Bíblica. Vocês têm uma boa prova. O resumo não tem resumo, porque todos os vídeos que eu fiz, eu coloquei praticamente, o livro foi concentrado nas respostas da prova, tá certo? Na última aula também presencial, eu mencionei também
algumas coisas que vão cair na prova. Façam boa prova e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.